muita gente adora um Deus que não conhece. E muitas dessas pessoas que vão à igreja ao domingo, elas adoram um outro Deus. Por que ele fala isso? Quando você não conhece quem você adora, logo você está cometendo idolatria. Se você não conhece Deus, que você vai prestar culto ao domingo, você está a adorar outro Deus. E ele diz que domingo é o maior dia da idolatria. Temos que refletir quando nós vamos à casa do Senhor. O que a gente vai fazer lá? Que Deus nós estamos adorando? É o Deus da Bíblia, conforme Ele se manifestou? Ou o Deus dos nossos interesses? Deus que a gente forma, o ídolo que a gente forma no nosso coração e a gente vai adorar? Se não é o Deus que a Escritura está a revelar, então nós estamos sendo idólatras. Podemos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, vamos ler dos versos 16 e 21. Já sei que hoje não tenho água e vou sofrer. Eu tenho um problema de engasgamento. Se tiver água aí, por favor, me ajude. Se tiver uma água. Gálatas 2. Vamos ler do versículo 16 ao 21. Queridos irmãos, podemos nos colocar de pé. Eu vou fazer a leitura. Os irmãos podem acompanhar. Gálatas capítulo 2, verso 16 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Cristo. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo, se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Amém? Podemos tomar nosso assento. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso bendito Pai, nós te glorificamos, te honramos, te bendizemos porque o Senhor é bom. As tuas misericórdias se renovam a cada dia na vida do teu povo e elas têm sido a causa de nós não sermos consumidos.
o Senhor nos concedeu mais uma oportunidade de estarmos aqui para ouvirmos a Tua palavra. Senhor, fale com o Teu povo e que eu sirva simplesmente um instrumento nas Tuas benditas e poderosas mãos para transmitir esta palavra. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Senhor, nos carecemos, querido Deus, da Tua justiça. Querido Pai, que o Senhor continue recebendo a glória que é devida para Ti e que o Senhor possa nos conformar à imagem do Teu Filho amado. Amado Deus, ajuda-me, Senhor, a transmitir esta palavra conforme ela está escrita, não aumentando, não diminuindo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados irmãos, Paulo, ele vai escrever esta carta à igreja da Galácia entre os anos 48 a 49 depois de Cristo. Algum tempo depois de sua primeira viagem missionária. Também foi escrita esta carta após a conversão dos Gálatas. E Paulo ele vai falar na carta de Gálatas um tema muito importante. O tema central desta carta é a salvação, da livre graça mediante a fé em Jesus Cristo, a parte de qualquer lei. Paulo vai retratar com o povo da Galácia sobre a salvação de Deus mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo, a parte da lei. Justificação pela fé. E o propósito de Paulo é enfatizar a essência do Evangelho de Jesus Cristo. A justificação pela fé, a parte de qualquer obra da lei. Quem era Paulo? Bom, amados irmãos, Paulo antes era um religioso muito sábio. Ele aprendeu com um rabino chamado Gamaliel em Jerusalém. Ele aprendeu lá. E atuou ativamente na perseguição dos filhos de Deus, ou seja, a igreja que estava sendo formada pelos apóstolos. Paulo era contra a seita dos nazarenos, vamos assim dizer, que eles chamavam de seita, né? E ele perseguia ativamente os seguidores de Jesus. E tendo aprovado a morte de Estevão, o primeiro mártir da história da igreja, Paulo antes se chamava de Saulo, detestava a igreja devido ao seu radicalismo religioso. Saulo começou a perseguir ferrenhamente a igreja de Cristo. Ele ficou conhecido como perseguidor do povo de Deus, ou perseguidores de Jesus Cristo, com apoio de sumo sacerdote. Está lá em Atos 9, 1 a 2. Mas um dia a história mudou completamente. Enquanto ele ia a Damasco à procura dos cristãos para levar cativos, algo surpreendente aconteceu. Ele teve um encontro sobrenatural com a pessoa de Jesus Cristo. Ele teve um encontro sobrenatural com a pessoa de Jesus Cristo e a sua vida muda completamente. Irmãos, sabe quando você tem uma ideologia, você sabe que a tua ideologia é certa, é correta, e você
passa a perceber que estava completamente errado da tua ideologia. É o que aconteceu com Paulo. Ele tinha plena certeza que estava fazendo a obra de Deus, porque um povo se levantou contra a lei de Deus. É o que ele pensava. Mas o que ele estava, sem saber, o que ele estava perseguindo era a própria igreja de Deus, o próprio Deus. Imagina alguém, mestre, um fariseu, conhecedor da lei de Deus, conhecedor das Escrituras, ele tinha convicção, o que ele estava fazendo era certo. E esse povo que se levantou estava contra a igreja de Deus, contra Deus. Pessoalmente, Jesus Cristo apareceu para ele, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo, naquele exato momento, percebeu que ele estava guerreando contra o próprio Deus. Ele teve um encontro sobrenatural com a pessoa de Jesus Cristo. E esse evento marcante resultou na conversão de Saulo. Ele passou a chamar de Paulo. E ele ganha uma nova identidade. Esse é o tema da nossa mensagem. Uma nova identidade. Uma nova identidade. Quando nós temos um encontro com Cristo Jesus, nós ganhamos uma nova identidade. Ao longo da nossa mensagem, nós vamos refletir, cada um de nós vai refletir se realmente ganhou uma nova identidade ou não. Amados irmãos, no texto lido, Paulo ele fala como um homem é justificado e como ele passa a ter uma identidade em Cristo Jesus. Mas antes, gostaria que pudéssemos voltar um pouquinho a um cenário que antecede a fala de Paulo sobre a justificação. Como é que Paulo chega aqui a essa abordagem sobre a justificação? Nos versos 11 ao 15, nós vamos entender que aconteceu algo aí. Podemos dar uma olhadazinha lá no versos 11 ao 15. Quando, porém, Cefas, aqui o Cefas é o Pedro, veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se também os da circuncisão, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé era o companheiro de Paulo, ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios. O que está acontecendo aqui? Paulo, ele pregava o evangelho aos gentios. Gentios eram aquele povo que não faziam parte do povo judeu. Era o povo que não pertencia, vamos assim dizer,
o povo, a linhagem da promessa. E o povo judeu é um povo que observava a lei de Moisés. E os gentios, eles não faziam eles não observavam a lei. E eram considerados impuros. Ou seja, para os judeus, o meio de agradar a Deus, o meio de salvação era observar a lei. Mas Cristo, quando veio, aboliu isso. Ele cumpriu toda a lei mosaica. Por quê? O homem, ele não pode se chegar a Deus observando a lei. É impossível. A Bíblia nos ensina que todos nós, todos sem exceção, quebramos a lei. Logo, não somos capazes de se chegar a Deus. E Paulo vai falar a Pedro: Ô Pedro, na presença de todos, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu. Por que obriga os gentios a viverem como judeu? Pedro, ele foi salvo através de Jesus Cristo, ou seja, foi salvo por Deus mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. Não porque ele observava a lei. A salvação dele se deu de graça. E gentios, eles não guardavam a lei de Moisés. Então Paulo confronta a Pedro. Paulo enfrentou a Pedro face a face mediante toda a comunidade. Paulo questionou como Pedro, sendo judeu, poderia viver como gentios depois de forçar os gentios a adotarem os costumes judaicos. E aí, Paulo observa a Pedro uma traição do Evangelho. Uma traição da verdade do Evangelho. Pedro, ele tinha consciência que os costumes judaicos eram incapazes de tornar uma pessoa justificada. Pedro sabia disso. E no versos 16, Paulo vai explicar, vai relembrar a Pedro como é que uma pessoa é salva, como é que a pessoa é justificada. Então Paulo ele vai dizer: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. A justificação aqui é uma das fases da salvação. Paulo está a dizer: nós não ganhamos uma nova identidade por observar lei, por práticas, regras religiosas. A justificação é uma das fases da salvação. Paulo diz que o homem não é justificado por observar a lei. E ele vai discutir com Pedro sobre a salvação vir pela fé em Cristo Jesus e não por rituais ou regras da lei de Moisés. Bom, estamos a falar muito de justificação, mas o que é isso, a justificação? A justificação é uma decisão de Deus em declarar alguém justo. Bom, como é que Deus declara alguém justo? A Bíblia nos ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, sem exceção. E a Bíblia também nos ensina que o salário do pecado é morte. Ok. Todos pecaram e o salário do pecado é a morte. A quebra do mandamento
há uma punição. Quebrou a lei, pecou, a punição é a morte. E quando ele está a falar aqui de morte, ele se refere a duas mortes. A morte, primeira morte, espiritual, depois a morte física. A morte espiritual é o afastamento do homem da comunhão com Deus. Vocês se lembram quando Adão e Eva, eles pecam lá no jardim, o que é que Deus fez? Expulsou-lhes do jardim, expulsou-lhes da comunhão, expulsou-lhes da presença de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da presença de Deus. E toda a raça humana, toda a descendência adâmica se tornou pecadora. Pecadora. E por seus meios ele não consegue voltar a Deus. E o que Deus faz? Deus, ele não vira as costas à humanidade. Ele traça um plano desde a eternidade, antes da queda do homem, enviando Jesus Cristo. Para quê? Para morrer no lugar do homem, o transgressor. O transgressor. Então, o termo justificação vem do vocabulário jurídico e significa ser declarado justo, absolvido da culpa e reconciliado com Deus. Como é que a pessoa é absolvida da culpa e reconciliado com Deus? Então, a Bíblia diz que todos os seres humanos estão sob o pecado e por si mesmos não podem alcançar a justiça divina. E Paulo, ele fala, ele trata o homem pecador como um morto. Alguém que está morto. O morto, ele é inerte, ele não consegue se mover, ele não consegue fazer absolutamente nada. Paulo vai dizer, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos pecados e delitos. Paulo vai tratar alguém que está em pecado como um morto, uma pessoa morta. Se Deus não agir em favor desse morto, o morto não pode ter nenhuma ação. Quando Jesus Cristo falou, Lázaro, sai para fora, Lázaro só saiu para fora mediante a palavra de Cristo. Se Cristo não falasse Lázaro, não chamasse a Lázaro, como é que Lázaro sairia? Jamais. Então, se Deus não iniciar a obra de salvação em nós, não nos chamar, nunca iríamos para Deus. Por quê? Porque estamos mortos em nossos pecados. Nunca. Deus, ele dá a iniciativa na obra. Ele chama o homem. Em Romanos 3:23 lemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, a justificação é um ato de Deus. Ele declara justo aquele que crê em Jesus Cristo. Quando um pecador crê na obra de Cristo Jesus, ele crê na pessoa de Jesus, ela é justificada. Ou seja, Deus não o torna, não o faz justo, mas o declara justo porque ele creu em Jesus Cristo. Aquele que toda a lei cumpriu e não quebrou um só mandamento. Nós quebramos vários mandamentos. Nós quebramos a lei. Mas se nós olharmos para aquele que não quebrou a lei e crermos nele, depositarmos a nossa fé, esperança e confiança nele, nós somos declarados de justos. Não por conta da nossa justiça, mas por causa da justiça de Cristo Jesus. E é assim que nós somos justificados. Então,
não há justificação, nós não somos justificados por ir à igreja, por observar a lei, por práticas religiosas, não. É isso que Paulo está a tratar com Pedro. Esses gentios, eles não têm a lei mosaica, eles creram em Jesus Cristo que toda a lei cumpriu, e assim que eles são salvos. E como é que vocês estão se afastando deles? Por eles não observar a lei? A identidade deles está em Cristo Jesus. Onde é que está a tua identidade? Onde é que está a tua identidade? Está na pessoa de Jesus Cristo? Está na justificação? Ou por praticar obras? Essa justiça não vem de nossas obras, mas da graça de Deus mediante a fé. Ou da graça de Deus recebida por meio da fé. Olha o que Romanos fala. Podemos abrir lá em Romanos 3, 24. Romanos 3, 24. Esse texto é maravilhoso. Ele diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Esse texto, ele faz aqui uma redundância. Sendo justificado gratuitamente pela graça. Bom, gratuitamente pela graça. Algo de graça que é te dado de graça é gratuito, certo? Aqui Paulo deixa claro o que a justificação é. Gratuita. Não pode ser comprada ou conquistada por méritos humanos. Ela é gratuita. Algo que é gratuito, você não fez nada. Ela é dada de graça. Certo? Justificação é gratuita. Não pode ser comprada ou conquistada por méritos humanos. E a justificação é pela graça. Graça é um favor imerecido. É um presente imerecido de Deus. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar sobre graça, que é um favor imerecido. Imagine, você está com um carro, seu carro, uma velocidade normal, e embate contra um outro carro. Os dois carros estão danificados. O que é justo é você pagar pelos danos, certo? Você vai ter despesas com teu carro e vai arcar também com as consequências do outro carro. Aí o dono do carro que você machucou, quebrou, aparece. Ô senhor, temos que resolver isso. Tens que pagar o meu carro. No mínimo, esse será o discurso dele. Mas ele vai dizer isso. Faz o seguinte. Sabe o que ele faz? Pega no teu carro, repare, pega também no carro dele, repare e te diz, podes ir. Isto é um favor imerecido. No mínimo, você merecia pagar pelos danos e até ir preso. O que Cristo faz? O que Deus faz? Ele nos dá esse presente de graça. O que nós merecíamos era condenação, amados irmãos. Era sentença, era um inferno. É o que nós merecemos quando pecamos. Mas Deus, através da sua graça e misericórdia, nos declarou justo através de Jesus Cristo.
E essa declaração só acontece quando nós crermos. E o crer aqui, irmãos, não é acreditar que Jesus Cristo existe, que Deus existe. O diabo também crê que Deus existe. Mas ele anda conforme as Escrituras? Não. Nós podemos crer que existe um Deus, mas se nós não andarmos conforme a palavra de Deus, nós não cremos. Apenas sabemos que Deus existe. O crer é olhar para Jesus Cristo como a única solução do seu maior problema. Imagine você cai num buraco. Ou o seu animal de estimação, cachorro, cai num buraco. Ele fica desesperado, sem solução. Ele não consegue sair de lá. Ao menos que você vai lá, o dono, e resgata o teu cachorro. É essa condição que nós nos encontramos quando pecamos em Jesus, quando pecamos contra Deus, quando estamos distantes de Deus, nós não conseguimos fazer nada para alcançar Deus, a não ser que Ele venha e estenda a sua mão e nos resgate. Deixa-me te dizer, irmão, não vai aí. Aí tem buraco. Não. Eu vou passar. Não vai, irmão. Você cai. Está lá. Agora sai. Não tem como. A solução é alguém te resgatar. É Deus te resgatar. E justificação não é apenas gratuita pela graça, mas justificação é por meio de Cristo. Então Paulo vai dizer, a nossa justificação, a nossa salvação é por meio de Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo mais alguma coisa. Não é Jesus Cristo mais sei lá o que. Não. Somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Somente o sacrifício de Jesus Cristo na cruz torna possível essa reconciliação. Só Jesus Cristo. E a base da nossa justificação é a fé. E a fonte da justificação é a pessoa de Jesus Cristo através do seu sangue. Olha o termo que ele usa aqui, por meio da redenção. Redenção era usado antigamente, era um meio usado antigamente para poder comprar um escravo com alto preço. Para alguém deixar de ser escravo antigamente, alguém tinha que pagar um alto preço. Então Jesus Cristo, através do seu sangue, Ele paga esse alto preço para poder nos resgatar. Paga esse alto preço a quem? Aí muitos dizem, não, pagou esse alto preço ao diabo. Sério? Esse preço Ele pagou para o próprio Deus. Quem condena a pessoa não é o diabo, é Deus. Quem leva a pessoa ao inferno não é o diabo, é Deus. Nós costumamos ver, eu tenho visto muitos memes dos bonecos, aí os anjos começam a interrogar as pessoas lá no céu. Não sei quem faz aquilo. Os anjos estão a impedir as pessoas de entrarem no céu. E o diabo também lá do outro lado, vem aqui, vem aqui. Isso é só meme, não acontece assim. Não acontece. O diabo não tem autoridade. Se ele também está condenado, ele vai para lá. O que ele faz é tentar, ele faz de tudo para manter as pessoas distantes de Deus, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Lhe resta pouco tempo. Ele tenta dissuadir o povo de Deus, colocar as pessoas longe de Deus, distrair as pessoas com as iguarias deste mundo. E essas pessoas estão caminhando para o inferno.
O diabo não aparece com chifre, com aquele dente, não. Se fosse assim, todo mundo iria fugir. Mas ele não aparece assim. Ele atrai pessoas com boas coisas, supostamente, e coloca as pessoas distantes de Deus. E ele está fazendo isso até dentro da igreja. Até dentro da igreja ele está fazendo isso. Amados irmãos, a nova identidade não é dada pelos homens, não é gerada pela oração do pecador. Vem aqui, vamos te colocar a mão, vamos te orar, você vai ganhar uma nova identidade. Não acontece isso por cumprir regras ou práticas religiosas que são estabelecidas pelos homens. Ganhamos nova identidade quando somos justificados por Deus, por meio de Jesus Cristo, pela justiça de Cristo que é imputada a nós. Então o que acontece? Quando Deus nos declara de justo, Ele não olha para você. Se eu olhar para você, Ele vai te condenar. Porque em nós só há motivos de sermos condenados. Quando Ele nos justifica, Ele está a olhar em seu Filho. Ele está a olhar em seu Filho, que morreu por nós, carregou os nossos pecados. O que Deus faz? Ele faz uma dupla imputação. Ele pega os nossos pecados do passado, do presente, do futuro, e imputou-a em seu Filho Jesus Cristo. E pegou a justiça do seu Filho, que Ele granjeou quando Ele viveu aqui, cumpriu toda a lei e imputou a nós. E Deus, quando olha para nós, Ele está a ver os atos de Jesus Cristo em nós. Não são os nossos atos. Por isso que o salmista diz: Senhor, se atentares nos meus pecados, eu não subsistirei. Não subsistirei. Ele está dizendo: olha somente naquele que te deu prazer, aquele que toda a lei cumpriu, aquele que por mim morreu naquela cruz. Olhe para Ele. Ele é a solução de eu ter uma nova identidade. Amados irmãos, o Evangelho é simples, mas nós complicamos as coisas. O homem insatisfeito, ele quer fazer sempre alguma coisa para tentar agradar a Deus. Irmão, nós não conseguimos agradar a Deus. Se conseguíssemos agradar a Deus, Jesus Cristo não teria vindo. Fazer o quê? Nós não conseguimos agradar a Deus. Se nós somos salvos, temos uma nova identidade, as obras que a gente faz é de gratidão a Deus. Não para buscar um favor, não para buscar algum mérito, não há. Isaías vai dizer que as nossas boas obras para Deus são como se fossem trapos de imundícias. As obras, boas obras que nós nos orgulhamos, não, fiz aquilo, ajudei o irmão fulano, fiz aquilo e a Bíblia vai ensinar, o próprio Jesus Cristo ensina, o que faz a tua mão direita, a esquerda não precisa saber. Não devemos nos comportar como os fariseus que tocam os sinos lá, fiz aquilo, dei aquilo, né? E nós, de uma forma, e você vê nas nossas igrejas, de uma forma sutil, o diabo trabalha de uma forma sutil dentro das igrejas. As pessoas começam a se autopromover dentro da igreja. Amados irmãos, a igreja no culto, o que deve ser o centro do culto é Deus. É Deus que deve aparecer. E não nós homens, porque Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Queremos ser elogiados. Nós queremos ser vistos.
A Bíblia nos ensina muita coisa. O João Batista diz que eu diminua e que ele cresça. Esse deve ser o nosso posicionamento. Que ele cresça, que eu diminua. Vamos avançar, que não temos mais muito tempo. Então, quando a justiça de Deus, de Cristo é imputada em nós ganhamos uma nova identidade. Essa justiça gera em nós um novo ser e nós ganhamos uma nova identidade através da justiça de Cristo. Só assim que nós ganhamos uma nova identidade. E como é que eu e você sabemos que ganhamos uma nova identidade? Eu, quando vemos todos os dias à igreja, eu, quando fomos batizados, eu, quando participamos nas reuniões de oração, Mateus vai dizer, pelos seus frutos, a evidência da nova identidade é a santificação. Somos santos. Todo filho de Deus é santo. Todo filho de Deus é santo. Porque se não for santo, então você não vai ver Deus. Porque o meio de nós vermos a Deus é a santificação. A Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Porque Deus é santo. Vamos avançar. Olha o que Paulo vai dizer aqui no versículo 17. Aqui acontece uma acusação falsa. Paulo, ele vai argumentar algo aqui. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. O que Paulo está a dizer aqui? Alguns desses judeus diziam que se deixarmos a lei, o crente se torna pecador e que Jesus Cristo estaria a apoiar pecado ao aceitar pessoas sem rituais. Ele está a dizer assim, olha, então se os gentios não observarem a lei, se deixarmos a lei, o crente se torna pecador e que Jesus Cristo estaria a apoiar pecado ao aceitar pessoas sem rituais. E Paulo, ele vai dar uma resposta firme. De modo nenhum. Não. De modo nenhum. Isso é, para mostrar que a graça não dá permissão para pecar. Se nós somos salvos pela graça, e a graça não nos dá permissão para pecar, não é por cumprir regras que nós vamos parar de pecar. Não é. A graça não nos dá a permissão de pecar. Então, a fé conduz a uma vida guiada por Jesus Cristo e não por uma lista de mandamentos humanos. Não. Porque se nós observarmos essas listas de mandamentos, são num dia, não sei quantos mandamentos que nós quebramos, nós vamos sair sempre frustrados, irmãos. Você toma decisão, ok, hoje não vou cobiçar ninguém, vou sair na rua. Você vai, depois desse tempo aqui, você começa a olhar na rua, você já pecou. Se você depender da sua performance, você vai sair sempre frustrado.
sempre, sempre frustrado. Sempre. Por isso, amados irmãos, olhemos para Cristo. Olhemos para Cristo. Larga essa lista de mandamentos, de regras que você tem. Para poder alcançar alguma meta. Não. Não é isso. É olhar para Cristo. E quando você peca, peça perdão. E fala a Cristo para te ajudar a vencer. E assim vai. Porque Ele já te perdoou. Tem te perdoado. E o pecado que nós vamos cometer amanhã, já estão perdoados. E isso não nos dá liberdade. Ok, se já estão perdoados, então, vamos pecar. Não. Se isso acontece em você, é porque não entendeu o Evangelho, é porque você não foi salvo. Porque quando alguém é salvo, ele vai dizer, espera. Os meus pecados foram perdoados, sim. De graça, sim. De graça. Sério, sim. Ele vai fazer de tudo para não pecar mais. Ele vai fazer de tudo para não pecar mais. Mas aquele que não entendeu, nos perdoaram? Sim. De graça? Sim. Tá bom, então, vou mais lá. Vou pecar. Não entendeu. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Ele vai fazer de tudo para olhar sempre na pessoa de Jesus Cristo. Vamos avançar? E no verso 18 ele diz: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constitui transgressor. Muito interessante o Paulo dizer aqui, olha, se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constitui transgressor. O que Paulo destruiu aqui? As obras da carne, da lei. Ele está dizendo, mas espera aí, se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, a mim mesmo me constitui transgressor. Por quê? Porque ele é que estava a pregar a justificação somente pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo. Se Paulo voltasse a exigir rituais como a circuncisão, ele estaria admitindo que erra ao confiar apenas em Jesus Cristo. Se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, então eu estou cometendo um erro ao confiar em Jesus Cristo. É isso que Paulo está querendo dizer aqui no versículo 18. Voltar às velhas regras prova que a pessoa ainda não entendeu o sacrifício de Jesus. 19 e 20, vamos andando. Aqui onde está o cerne da nossa mensagem. Nos versos 19, Paulo diz o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Então, a lei é má? Não, a lei não é má. A função da lei era mostrar o pecador e condenar à morte. A lei, ele diz, olha, não terás outros deuses diante de mim. E vai andar. Não farás imagem de escultura para adorar. Não dirás falsos testemunhos. Então, a lei, ele está mostrando, olha, você é pecador. Está vendo essa lista aqui? É o que você tem cometido. Essa é a função da lei. E uma vez que a lei nos mostra que somos pecadores, o que é que nós temos de fazer? Correr para Cristo. Aquele que toda a lei cumpriu. Por meio da obediência perfeita de Cristo à lei, o crente é libertado das exigências da lei de obediência perfeita para ser justificado.
por meio da obediência perfeita de Cristo à lei, em cumprir a lei, nós somos libertos das exigências da lei, de obediência perfeita, para sermos justificados. O crente ele está livre da lei não para pecar, mas para ter uma relação real e viva com Deus. E no verso 20, ele fala da nova identidade em Cristo Jesus. Ele vai dizer: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O velho estilo de vida egoísta e focado em regras orgulhosas foi pregado lá na cruz. E a nova vida, Cristo passa a direcionar os pensamentos, os desejos, as ações do crente por meio do Espírito Santo. Paulo está a dizer: já não sou eu quem vive. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Há uma nova identidade em mim. Se Cristo vive em nós, nós temos uma nova identidade. E esta entrega não acontece por medo de punição, mas por amor à gratidão àquele que se sacrificou. A morte de Cristo foi motivada pelo amor às pessoas escolhidas por Deus para serem uma igreja verdadeira. Ele deu-nos uma nova identidade. E a igreja se torna distinta a esse mundo, apesar de estar no mundo. E o próprio Jesus Cristo diz isso lá em João 15, João 17. Qual é a sua identidade? Ou melhor, você tem uma identidade em Cristo? Você tem uma identidade em Cristo? Talvez você possa responder: sim, tenho. Eu sou batizado. Se achar que o batismo faz de você um novo ser, se acharmos isso, nós estamos completamente errados e equivocados. E nós não entendemos o Evangelho de Cristo. Deus considera os pecadores justos simplesmente pela fé que eles têm em Cristo Jesus, independente de serem batizados ou não, não por qualquer de suas boas obras, pois seus pecados foram atribuídos a Cristo na cruz e a justiça dele foi creditada a eles. Tem muita gente que foi batizada, mas vai no inferno. Tem muita gente dentro da igreja que foi batizada, mas vive como um ímpio. Vive como um ímpio. Porque o que lhe motivou a batizar, talvez é para ter um cargo, porque é assim, na igreja, se você quer ter cargo, se você não for batizado, não vão te dar cargo. Então, o irmão é obrigado a batizar, porque tem um cargo. Irmãos, nós podemos rir, mas isso é verdade. O meu sogro, a minha sogra, os meus sogros, principalmente a minha sogra, o sonho dela era sempre casar na igreja. Eles são casados, foram casados primeiramente no civil, né? Viveram já há um tempo, mas a minha sogra queria casar na igreja. Só que o meu sogro não era batizado. Só para vocês terem uma noção, o meu sogro foi obrigado a se batizar para casar na igreja. Não porque foi motivado pelo Espírito Santo, crê em Jesus Cristo para ser batizado, mas porque a condição de ele casar-se na igreja era o batismo.
teve que batizar só para casar. Olha o ponto que a gente chega de banalizar o batismo. Não só o casamento, certos cargos. Eu me lembro, quando era ainda mais... eu sou jovem, claro, né? Então, não é? Quando eu tinha 15, 16 anos, lá na igreja onde a gente fazia parte, e nós, vamos assim dizer, havia muitos jovens, assim, promissores, jovens com capacidade, vamos assim dizer, para liderar alguma comissão, ser dirigente do grupo coral, mas não eram batizados. Você não pode dirigir. Eu vou me batizar para dirigir. Percebe? Não estou a botar a culpa na igreja, mas é uma responsabilidade individual. Mas só que os líderes da igreja em parte têm culpa. Porque muitos deles sabiam a vida ímpia que esses jovens viviam. Não pregavam o evangelho como deveria ser. E diziam, se você quer assumir esse cargo, tens que batizar. Então a pessoa, como quer assumir o cargo, vai logo lá na aula de catecismo e tudo mais, e vai batizar. Está na liderança, ocupa cargo, e agora você começa a ver a vida ímpia que essa pessoa leva. É triste. E depois começam a surgir as pregações. Até você, diretor do grupo coral, você, o dirigente, faz isso. É claro que ele é ímpio. O estilo dele de vida é esse. Ele é apenas um bode que foi adornado como uma ovelha dentro da igreja. Irmãos, estou a terminar. O porco não deixa de ser porco. Você pode pegar o porco da lama, lhe dar banho e prepara uma cama aí e coloca a lama aí, solta o porco vai aonde? Vai na lama. Para ele deixar de ser porco, é preciso uma transformação. O leproso, você pode enrolar, pode lavar, pode lhe enrolar, lhe lavar. Se você lhe colocar vestes brancas, o que é que vai acontecer? Manchas de sangue. Não se cobre o pecado. O pecado trata-se. É necessário arrependimento. Se não houver arrependimento, não haverá uma nova identidade em nós. Não haverá mudanças. Não haverá mudanças. Se o ser humano 21, ele diz o seguinte: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, esse é o argumento final de Paulo. Se o ser humano pudesse salvar-se a si mesmo, cumprindo regras, a morte de Jesus Cristo na cruz teria sido inútil e desnecessária. Confiar nas próprias obras é rejeitar e anular o presente gratuito de Deus. Hoje, nós podemos ganhar essa nova identidade. Sem ela, nós não podemos herdar o reino dos céus. E infelizmente, há muita gente no nosso meio, nas igrejas, que tem dupla identidade. Aqui são santos, mas lá fora é triste. E eu e você sabemos se temos uma nova identidade ou não. Nós sabemos. Nós sabemos. Amados irmãos, devemos levar a vida cristã com seriedade. Com seriedade. Essa é a nossa bússola. Essa é a nossa bússola diária. Por isso que
Quando Deus, olha, Deus tem tanta coisa aqui que Ele vai advertir. Porque eu também falo um pouquinho demais. Disse a Josué: não te aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, para fazeres conforme nele está escrito. E aqui nós dependemos, a nossa dependência está aqui. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, carecemos da Tua graça e misericórdia. Se o Senhor não gerar em nós essa nova identidade, Senhor, estaremos na lista daqueles que o Senhor dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas, Senhor, nós pregamos, nós profetizamos, nós fomos à igreja, demos os dízimos, fizemos isso. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Não se atenda aos nossos pecados. Gera em nós uma nova identidade através de Cristo Jesus. Gera no teu povo uma nova identidade por meio de Cristo. Amém? Amém.